Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E hoje o assunto é um assunto maravilhoso. Nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. E aí, quando você escuta falar paternidade de Deus, de repente você pode pensar assim, somos todos filhos de Deus. Deixa eu te falar, eu vivi mais de 20 anos na minha vida cristã, sem entender quem eu era diante do Pai, e sem entender que Deus era o meu Pai eterno. E o Espírito Santo de Deus trouxe esse tema ao meu coração, e trouxe também os convidadas, porque as convidadas que estão aqui comigo hoje foram escolhidas a dedos pelo próprio Pai, para a gente trazer esse assunto, porque eu entendo que agora é tempo de Romanos 8, versículo 19, que diz assim: a natureza criada, ou a criação, aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Por que aguarda a revelação dos filhos de Deus? Porque os filhos de Deus podem trazer o reino de Deus para a terra. Os filhos de Deus são capazes de trazer cura, de trazer restauração, de trazer o amor de Deus. Os filhos de Deus, eles podem revelar o caráter de Deus, o caráter do Pai. E eu quero começar contando para vocês, antes de trazer as minhas convidadas aqui, que eu quero apresentar cada uma para vocês, mas eu quero falar para vocês que quando eu aceitei Jesus, eu tinha 13 anos de idade, e eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu estava na igreja, num culto, que fui convidada pela minha prima. Dani, se você estiver vendo, te amo. Você foi uma resgatadora e você foi chamada por Deus para ser resgatadora. Você me resgatou. Ela me levou na igreja, gente. E naquele dia, naquele culto, Deus usou o pregador para trazer uma palavra que estava sendo impactante. E eu decidi entregar minha vida para Jesus. E quando eu fui até a frente da igreja e entreguei minha vida para Jesus, eu senti uma paz que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu era uma adolescente, apenas 13 anos de idade. E eu senti uma paz que entrou na minha alma e aliviou um peso. Um peso saiu tão grande de dentro de mim que quando a gente foi embora depois do culto, a minha prima falava assim: o que você está sentindo? Eu falava assim: eu não sei, mas parece que eu estou nas nuvens. Eu não sabia que eu carregava um tamanho peso dentro da minha alma, dentro do meu espírito. E mais, naquele momento que eu entreguei minha vida para Jesus, uma luz entrou dentro de mim, iluminando todo o meu ser. Aquele momento foi maravilhoso. Uns 15 dias mais tarde, em oração em casa, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Estava em oração e eu fui batizada com o Espírito Santo. A minha mãe viu, a minha irmã viu, e isso também foi para elas um motivo para elas buscarem mais tarde também o batismo com o Espírito Santo, porque minha irmã falava assim: eu também quero Deus, eu também quero Deus. E a minha mãe falava: agradece, agradece, Deus está te abençoando. E mais tarde minha mãe foi batizada, né? Não demorou muitos dias. Minha irmã também foi, também logo depois. E ali a gente ficou orando pelo meu pai. Mas ali eu ainda não tinha entendido quem eu era diante de Deus. Eu passei por mais de 20 anos na minha vida cristã, com feridas dentro da minha alma que eu não tinha aberto para o Senhor curar. Jesus falou assim: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele falou assim também: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus nos convida para aprender dele, ele também está nos convidando para conhecer quem é o Pai, porque ele é o Filho enviado de Deus para trazer cura e restauração para a nossa alma. E quando ele fala para a gente aprender dele, é para olhar para a vida dele, o caminho dele. E Jesus veio aqui fazer o quê, gente? Morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque o Pai enviou e ele foi obediente até o fim, por amor a nós. Então, quando ele fala para a gente aprender sobre ele, ele está falando: ei, olha para o Pai, porque o Pai me trouxe. Tudo isso que aconteceu foi porque o Pai
me materializou aqui como humano, como vocês, porque o Pai se compadece de vocês. Só que eu só fui entender isso na minha vida mais de 20 anos depois. Eu tinha traumas, eu tinha áreas da minha vida que eu não ousava contar para ninguém, não ousava pedir ajuda para ninguém, e aquilo tudo foi crescendo dentro de mim. Eu tinha um sentimento de rejeição que tomava conta da minha vida e manifestava nos meus comportamentos. Eu era serva de Deus, ia na igreja, eu trabalhava na obra, mas eu tinha comportamentos de uma pessoa que não era filha de Deus. Os meus sentimentos ainda eram abalados, os meus pensamentos ainda eram abalados. Então, assim, eu aceitei Jesus aos 13 anos, mas aos 9 anos eu tive um episódio que eu sofri uma rejeição muito grande, aonde meus pais, a gente foi expulso da casa onde eles alugavam, e era a casa do meu tio, e ele colocou a gente na rua às 6 horas da tarde. E ali, eu tinha 9 anos de idade, eu vi as nossas coisas sendo jogadas na rua, às 6 horas da tarde, sem saber para onde a gente ia, ninguém podia ajudar, ninguém podia ajudar a gente. E eu vi meu pai e a minha mãe chorando e pedindo, pelo amor de Deus, não faz isso, onde eu vou pôr as minhas filhas? Já tá de noite, deixa que amanhã cedo eu procuro um lugar. E o meu tio ali, usado pelo diabo, ele simplesmente xingava o meu pai e aquilo entrou uma rejeição tão grande na minha vida que me acompanhou. O Senhor, o Pai, ele foi me tratar nessa questão da paternidade há mais ou menos 2 anos e meio atrás, quando eu passei lá pela Estância Paraíso, onde o Senhor foi me atender e foi mostrar cada trauma que eu carregava e que eu não tinha ousado contar para ninguém. Então, nós vamos falar hoje aqui sobre o poder de Deus através da paternidade, que traz cura, porque Ele trouxe cura para minha alma. E por que 2 anos e meio atrás? Não entendo os planos de Deus, mas eu entendo que eu fui ativada como filha há 2 anos e meio atrás. Eu entendi, porque eu já era, só que eu não sabia. E Ele me ativou para um propósito que tem a ver com o reino. E por isso, agora eu vou apresentar as pessoas que estão aqui comigo. São pessoas, são filhas amadas de Deus. E elas têm também histórias com o Pai. Elas foram ativadas em algum momento da vida delas cristã também, na paternidade de Deus. E eu quero agradecer muito a todas vocês, são filhas amadas, foram escolhidas a dedos, né, pelo Pai, tenho certeza, a dedo, porque aprove a Ele que hoje, né, Ele nos escolhesse, não porque somos melhores que outras pessoas, não, mas porque algum propósito Ele tem com as nossas vidas e com as nossas histórias, com as pessoas que vão estar assistindo esse podcast. Então, quero dizer que vocês são muito bem-vindas e eu quero primeiro apresentar a nossa querida irmã Silvana, que é uma intercessora, minha companheira de oração, minha intercessora, uma amiga que Deus colocou na minha vida recentemente. Silvana amada, eu quero que você se apresente. Né? Antes de contar a sua história, eu quero que você se apresente, depois a gente vai apresentar cada uma. Boa tarde a todas vocês, meu nome é Silvana, congrego na Igreja Agnus, né? Ali na Emelino Matarazzo, graças a Deus que eu estou ali com o pessoal abençoado. E eu vim contar um pouquinho, né, o que Deus fez na minha vida, porque acho que a minha vida inteira é um testemunho. Então eu nasci em São Bernardo do Campo, né? Só que, como antigamente, né, os pais trabalhavam e a gente ficava com os tios, com os avós, né? E na minha casa não foi diferente. E eu fiquei aos cuidados da minha avó. Só que a minha avó, nós somos descendentes de índio. Então era assim, quando nascia menino, eles faziam festa. Quando nascia mulher, eles não gostavam, eles rejeitavam. Porque na cabeça dela, ela falava, mulher só presta para sofrer e para ter filhos, né? E é uma perca para quem da aldeia, vai perder a mulher, né? E não o homem. Então ela via a gente com olhos muito assim, ruim. Porque ela sabia que a gente só ia sofrer, ia nascer para sofrer. Então eu fui criada assim, desse jeito, né? Então cada vez que a gente fazia alguma... a criança brinca, faz arte, né? E ela sempre me chamava atenção e falava assim para mim,
Você não presta pra nada. Foi o diabo que te fez. Por isso que você é desse jeito. Então eu cresci sempre ouvindo isso. Não sei porque que você veio no mundo. Foi o diabo que te fez. E eu falei, meu Deus, será que eu não presto pra nada mesmo? Né? Será que foi o diabo que me fez? E fiquei. E depois passava um pouco, ia brincar, normal, como qualquer criança, né? Mas no decorrer do tempo, isso me afetou muito na escola. Me afetou muito na escola, não tinha um aprendizado. Porque eu tinha déficit de atenção. Porque eu achava que todo mundo era melhor que eu. Então eu não conseguia prestar atenção na aula, entendeu? E fui criando assim. Depois comecei a trabalhar e fui crescendo. E chegou um determinado tempo que eu comecei a namorar. Mas na minha cabeça era assim, olha, eu vou namorar. Como eu não presto pra nada, eu acho que ele vai arrumar uma pessoa melhor que eu e vai me largar e ficar com outra pessoa. Então eu vou ficar com ele até ele arrumar uma pessoa melhor que eu, né? E ele vai me largar. E fui criando assim, a vida inteira. Entendeu? E aí, quando eu fiz 18 anos, eu tava trabalhando numa gráfica e entrou um irmão, né? Eu nem sabia que ele ia na igreja, mas ele sempre passava e me observava, né? E ele um dia me chamou no escritório, como ele trabalha com umas coisas de produção da empresa, eu pensei que era alguma coisa da empresa que ele ia me abordar, né? Aí ele pegou e falou assim, Silvana, eu te chamei aqui porque eu sei que você está à procura de algo e eu tenho esse algo para te oferecer. E eu conheço o seu pai. Aí eu pensei que ele conhecia o meu pai, né? Eu falei, você trabalhou em alguma empresa? Você conhece meu pai? Aí ele falou assim para mim, não, eu vim falar do seu pai celestial. Aí eu falei para ele assim, e quem é você para falar desse pai celestial? Uma pessoa que come arroz e feijão que nem eu? Nossa. Aí ele falou para mim, eu sou o filho dele e você também é. Aí eu falei assim, então me faça conhecer esse pai. Aí ele falou assim, então vamos, sexta-feira eu vou te levar num lugar, mas ele não falou que era igreja. Aí eu cheguei em casa e falei eu já estava noiva, né? Aí eu falei assim, Marconi, tem um rapaz lá na igreja que ele me convidou para ir num lugar e ele falou que eu vou conhecer o meu pai celestial lá. E meu noivo ficou bravo. Não, você não vai não. Eu falei, não, eu vou e para mim ficar mais sossegada, é melhor você ir comigo. Ele falou, então tá bom. Então avisa ele que eu vou também. Aí no outro dia eu falei para ele, né? Olha, o meu noivo quer ir também. Não, sem problema nenhum. E como sempre a gente tem aquela amiga que sempre está perto da gente, sempre vai almoçar com a gente, né? A Ivete. Aí ela pegou e falou assim, Silvana, eu também quero ir. Eu falei, então vou falar com o Carlos também, né? Ele falou assim, ó, chama quem você quiser. Sexta-feira nós vamos lá. E aí deu sexta-feira, uma trovoada, uma chuva. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou, fique em paz que vai dar tudo certo. Então... Aí o Marconi chegou, ele colocou ali na guarita, o Marconi esperar a gente terminar o trabalho, né? E a gente foi. Chegou lá, ele levou a gente na casa dele, deu um lanche pra gente, e eu ali nervosa, né? Pra saber que lugar que era esse, né? E a gente subiu umas escadas e chegou lá, eu comecei a ouvir um louvor que eu já sentia a presença do Senhor ali naquele lugar, né? E ali, realmente eu senti a presença de Deus ali naquele lugar. E ele falou, aqui é uma igreja, seja muito bem-vindo, e ver aquelas pessoas que vinham, abraçavam você. E eu falei, meu Deus, que amor é esse, né? Que chega as pessoas que nem te conhecem, te abraça. Seja bem-vinda, senta aqui. E eu, ai, obrigado, daquele jeito, né? Aí sentei, ouvi aquela palavra de Deus, aquilo foi entrando no meu coração, E mesmo assim eu fiquei, não, eu já apanhei muito, eu já sofri muito, porque eu já passei por muitas coisas, né? E eu não quero sofrer mais uma vez. Então eu vou ficar vindo aqui, vou ver como que é, e conforme for, né, eu me afirmo aqui ou não. Mas não deu uma semana, eu já estava levantando minha mão, já aceitei Jesus como meu verdadeiro e único salvador da minha vida. E ali já comecei ali, meus pais ficaram um pouco tristes, porque eu vim de uma família católica, né? E muitos falaram, isso aí é coisa de adolescente, daqui a pouco ela volta e fica aqui do mesmo jeito, isso aí não vai dar nada não, né?
Mas como a gente tem um encontro com Deus, não é nada, não. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente permanece. Porque a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. Glória a Deus. Verdade. Então não tem como voltar atrás, né? E ali eu comecei a ir na igreja e na escola dominical, o pastor falou, né? Ele falou assim, a gente vai ter uma cura interior e quem quiser ficar, fica. Mas eu nunca imaginava, eu falei para ele, eu quero ficar, mas eu não sei o que é isso, cura interior. Ele falou assim, olha, você fica aqui e conforme o decorrer do culto, aí você vai observando as coisas e você vai saber o que é. Eu falei, tá bom, então eu posso ficar? Ele, pode ficar, é aberto para todo mundo. E ali eu fiquei, e o pastor começou a orar sobre a família, sobre o antepassado, sobre a terceira, quarta geração, começou a orar. E eu falei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, mais linda, né? Mas eu falei, mas eu quero isso para mim também, Senhor. Eu quero ser curada, né? Eu quero que o Senhor me mostre se tiver alguma coisa, né? E ali o pastor chegou perto de mim, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. E dali eu vi que eu caí no chão, né? Eu só percebi que eu caí no chão quando eu abri meus olhos, mas ali eu fui arrebatada, né? E ali o Senhor me deu uma visão. Eu vi um feto, ele estava aos pedaços. Eu sei que é um feto porque na escola, antigamente, eles traziam um feto dentro daquele vidro, quando a gente estudava biologia, então eles traziam, sabe? E mostrava que era um feto. E eu vi que era um feto por conta disso. Eu estudei biologia. E aquele feto, ele estava aos pedaços ali. E ali eu vi um líquido vermelho e um líquido azul, da cor de uma caneta Bic, esse líquido azul. E ali eu falei assim, meu Deus. E ali aquele feto foi se formou um feto normal. Aquele líquido vermelho, ele entrou nesse feto e o líquido azul ficou do lado. E aí eu despertei. Quando eu despertei, eu estava caída no chão. Aí eu quis que levantar rápido, né? Eu falei, meu Deus, não sei o que está acontecendo, né? Aí quando eu levantei, que me coloquei de pé, eu já comecei a ter uma crise de choro. Eu falei, nossa, acho que minha mãe não me queria quando eu nasci, né? E aí o pastor pegou a Bíblia e falou para mim, é verdade, a sua mãe não te queria, mas assim te diz o Senhor, eu te escolhi dentro do ventre da sua mãe, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço, você é filha minha. Glória a Deus. Aí eu respirei fundo e falei, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, porque agora eu sei de quem eu sou filha verdadeiramente, né? Mas mesmo assim eu ainda chorei muito ali, fui muito quebrantada ali. Eu tive praticamente o pastor e a pastora ficou ali comigo umas 5 horas, tipo orando, expulsando, tipo uma libertação mesmo ali, sabe? De rejeição mesmo, né? E aí, assim que eu cheguei em casa, só que eu não entendia nada lá atrás, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quando a senhora estava grávida de mim, a senhora, por acaso, me rejeitou? A senhora não me queria? Aí minha mãe ficou espantada assim, sabe? Regalou um olhão, ela falou assim, ai filha, você me perdoa, mas foi isso mesmo que aconteceu. Eu já estava com 2 filhos, os seus 2 irmãos, a gente pagava aluguel e a gente ia para morar nas casas e as pessoas não queriam pessoas com filho. E seu pai estava desempregado e eu não sabia o que fazer, eu estava no desespero. E naquele tempo as pessoas não imaginavam que era um feto. Imaginava que eu vou tirar e pronto, acabou. Acho que não imaginava que naquele tempo antigo, que ali era um feto, que ali já tinha vida. Eles não tinham noção dessas coisas, né? Aí minha mãe falou, e eu tentei abortar você. Tomei tudo que tinha que tomar, tomei chá, e até que a sua avó me deu um anil. Que anil se dava para a cadela perder os filhotes. E minha mãe tomou esse anil. E aí foi que veio na minha mente aquele líquido azul que estava do lado, era o anil. Nossa. Que foi recolhido ali do meu organismo, né? E aí eu falei, e ela falou, ai, me perdoa. Eu falei, mãe, pede perdão pro Senhor Jesus. Para mim não tá tudo perdoado, tá tudo certo. A senhora continua sendo minha mãe maravilhosa,
porque minha mãe trabalhava muito para criar a gente. O intuito dela e do meu pai era trabalhar para dar algo para nós, né? Para a gente sair do aluguel. E eles trabalhavam demais. Então a gente ficava na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro, entendeu? Era nessa situação. Mal sabia que Deus tinha guardado a gente, né? E a gente ficamos ali com o vizinho era muito mal, mas meus pais não imaginavam, porque naquele tempo, crianças não tinham voz. Você falava, é coisa de criança. Criança naquele tempo não tinha voz. Se chegava um adulto e falava, não é assim, eles acreditavam. Ele não acreditava na criança. Então ali a gente foi abusado ali, pelo vizinho, e passava abatido. Ninguém não podia ter voz ativa nem nada, né? Então, foi essa visão que eu tive, né? E antes disso, eu era uma pessoa que eu entrava no ônibus, eu não tinha coragem de sentar no ônibus, porque eu não me achava digna de sentar no ônibus. Eu não me achava um nada, porque lembra da minha avó que sempre falava, você não é ninguém, você não presta pra nada, foi o diabo que te fez. Por quê? Quando a minha avó viu que eu nasci, e nasci perfeita, sabendo tudo daquilo que minha mãe já tinha feito e o anil que ela tinha tomado, ela falou assim, meu Deus, como assim essa menina nasceu sem problema nenhum, né? Esperando que, sei lá, ia nascer morta, ia nascer qualquer coisa, mas eu nasci perfeita, para honra e glória do Senhor Jesus, né? E a minha avó não entendia. Então, cada vez que ela falava, foi o diabo que te fez, porque ela falou, essa menina é do diabo, porque tudo que aconteceu e ela tá aqui, né? Normal. Existindo, né? Ao invés dela achar que era Deus. Sim, porque a minha avó, além dela sair índia, ela recebia uns guia em casa. Então aquilo ali dominava ela, entendeu? A família da parte do meu pai, quando eles cresceram, era a que comandava, entendeu? O que você vai fazer, o que não vai fazer, para onde você vai, para onde você não vai, entendeu? Ela que comandava, quer dizer, os guia, né? Que comandava, né? E até então, quando ela chegou a falecer, ela deixou esse chapeuzinho dos guia para mim, dar continuidade. Olha só. E eu peguei e falei pro pastor, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso pra minha vida. E ele falou assim, então traz essas coisas pra cá que a gente vai orar, vai no monte orar e queimar. E na verdade, quando você já estava no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha encerrado essa história com os guias, né? Deus já tinha te escolhido, tanto que te livrou ali da morte. E ele deu um basta. Então, Satanás, vendo tudo isso, ele foi tentar enganar você. Sim. Para que você não soubesse quem você era diante de Deus. Sim. Mas como os planos do Senhor, né? Ninguém pode impedir o agir de Deus, não tem como, né? O Senhor vai e opera. Ele usava a minha avó para isso. Para começar a falar, você não é ninguém, você não presta para nada. Para você acreditar na feia. mentira, né? Ela falava, você é muito feia. Olha só, mentira de Satanás. Você nunca vai casar, você é muito feia. Ela falava isso para mim. Olha só, e tudo mentira de Satanás. Né? Então, por isso que quando eu comecei a namorar, eu falei assim, eu não vou casar. Porque eu sou feia, eu não sou ninguém, eu não presto pra nada. Quando eu tive essa visão, eu já voltei pra casa sentando no ônibus. Ai, que bênção. Coisa que eu nunca fiz. Eu ganhava as coisas, eu dava, porque eu achava que você era melhor que eu. Então, você precisava. Você não se sentia digna, né? Não, de nada. De nada. De nada. Então, quando o Senhor me deu essa revelação e Ele tratou comigo, aí eu me levantei como filha e falei, agora o diabo não vai fazer mais de tapete. Glória é eu que vou pisar nele, não é ele que vai mais pisar em mim. Que lindo. E ali eu comecei a orar. Eu não tinha muita noção do que fazer. Eu não tinha pessoas para me dar suporte com a minha luta em casa. Mas eu começava a orar, eu falei, Senhor, me mostra, me dá direção. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Amém. O Senhor me capacita, o Senhor me orienta, me guia, porque eu não quero ficar nessa vida. E o Senhor foi me dando direção. E naquele mesmo ano eu fiquei noiva e casei. Glória a Deus. Porque eu já sabia de quem eu era. E foi ali que, depois de todas essas passagens que eu tive, o pessoal falava, você é feia, você não sei o quê. Eu não ligava mais. Porque eu sabia de quem eu era filha. Glória a Deus. Eu sabia de quem eu sou filha e de quem eu estava dentro da palavra de Deus. Amém. Então, tudo que as pessoas falavam contra, aquilo ali não me atingia mais. Entrava por um ouvido e saía por outro, entendeu? Eu falei assim, o que você fala não importa daquilo que Deus fala que eu sou.
É essa verdade, Silvana, que nós todos precisamos. É essa verdade que o Senhor quer que a gente saiba, né? Que quando a gente é filho de Deus, não importa aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vive, né? Aquilo que Satanás intenta fazer contra a gente, porque ele não pode anular e apagar os planos de Deus para a nossa vida, né? Que lindo o seu testemunho. E você vai falar mais ainda, mas eu quero apresentar agora a nossa amada doutora Larissa. É uma filha amada de Deus, né? Nós estamos aqui hoje também com a nossa amada Bispa Cláudia, da Igreja Agnus. Sejam bem-vindas. Amém, obrigada. E eu quero que a... Ai, maravilhoso estar aqui com vocês. Já estou sentindo a presença de Deus nesse ambiente, já sendo abençoada, né? Por aquilo que o Senhor já está ministrando, coisa tremenda. Amém. E antes da Bispa Cláudia falar, eu sei que ela tem uma experiência com Deus também, e com o Pai, mas eu sei que ela recebeu do Pai algo, né, uma palavra para trazer para nós, para abençoar a nossa vida, a vida daquelas pessoas que estão escutando, que vão estar ouvindo esse podcast. Eu quero escutar da nossa doutora Larissa, que ela é especialista em saúde integrativa, mas ela também foi chamada pelo Pai, ela viveu uma experiência muito forte, né, até que... Quando ela vai atender, ela vai como filha, então ela traz palavras de cura para as pessoas, Deus usa ela poderosamente, além dela ter o conhecimento que ela já tem da ciência, né? Doutora Larissa, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, que alegria estar com vocês aqui, que privilégio, que honra do Senhor. Estar aqui é aquilo, tudo é para Ele, é por meio dEle. Tudo começa e termina nele. Amém. Mesmo que nós estejamos aqui falando, eu venho falar um pouquinho sobre saúde, mas a saúde é só um ponto de gatilho, porque é Ele que conduz todas as coisas, né? E o Senhor, Ele é bom em todo tempo. Eu, resumindo um pouco da minha história, eu sou paraibana e vim conhecer Jesus numa viagem que fiz a Manaus, vai fazer 13 anos atrás, tá? Onde na minha família toda, todos são católicos, e só a minha avó que era evangélica, e a minha avó pagava um alto preço para que eu, meu pai e todos ali da família conhecessem o Pai, que a gente está falando aqui um pouquinho sobre ele, e o Senhor me fez igual a Abraão mesmo, né? Compartilhando ali um pouco da minha infância, fui criada pelos meus avós. Minha mãe me criou ali até os 5 anos, eu morei com ela. Meus pais muito jovens, minha mãe com 15, meu pai também. E acabei indo morar com os meus avós paternos, né? A mãe do meu pai e os pais dela, meus bisavós. E tivemos ali uma criação, fui bem criado pelos meus avós. Mas eu tinha ausência, né? Da família integral. Da minha mãe, do meu pai. E ao decorrer da minha caminhada ali, crescendo, se desenvolvendo, eu tive um tempo que eu sofri muito com bullying na escola, porque eu era muito gorda, muito gordinha, e as pessoas me chamavam de várias coisas, né? E aquilo ali entrava e ficava guardado, Até o certo momento em que eu conheci Jesus, me converti, fui a Manaus passar férias e acabei ficando ali, né? Como diz a história de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o Senhor me levou para ali. Mas ali foi um ponto de resgate, né? O Senhor me resgatou naquele tempo. Eu aceitei Jesus em 2012, abril de 2012. Eu e o meu esposo, juntos, a gente só estávamos juntos, ainda não conhecíamos bem a palavra, e ali a gente aceitou junto. E fizemos compromisso, classe de noivos, noivamos e no final casamos, né? E no decorrer da caminhada com Jesus, fomos para o encontro com Deus. E no encontro com Deus, o Senhor fala muito ao nosso coração e Ele nos leva a vários pontos que as feridas estão abertas. E nesses pontos de ferida aberta, Ele diz assim: minha filha, eu te pego no colo e eu vou acalentar você. E aonde dói, eu vou passar bálsamo. E eu vou ser cura para a sua vida. Mas você precisa se permitir, você precisa querer. Você precisa ter realmente aquele anseio
em se encontrar comigo. E por muitas vezes eu me senti assim, meu Deus, mas será que eu sou amada mesmo por esse Deus? Né? Por esse Senhor que eu estou seguindo? E por quê? Porque eu tive um pouco de ausência paterna, né? E um pouco também da materna, pelo fato de não morarmos juntos. Um morar numa casa, outro morar em outra. E aquilo ali no início ruminava muito dentro de mim. De eu identificar, assimilar, que amor é esse? Que amor é esse que entregou seu próprio filho por mim e ele está me dando a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Face a face, assim como diz a palavra dele. E no decorrer desse tempo, o Senhor ele foi me tratando. Teve coisas que eu nem percebi, mas o Senhor foi derramando as curas ali, ó, estrategicamente. Assim como a Silvana falou, que muitas vezes ela se sentia indigna. Eu me sentia às vezes uma criança tímida, retraída, insegura. Por quê? Porque não teve o pai para ali. Vamos, minha filha, vamos aqui, eu vou te ensinar isso, para ter aquela rotina, né? E mostrar aquela proteção que o pai tem e está nele, né? Esse aval para com os filhos. E dali em diante o Senhor foi me mostrando, foi curando, ele foi me dando ousadia, ele foi tirando a timidez, foi dando ousadia, ele foi tirando a rejeição, não, eu sou aceita, e ele foi tirando, eu não posso, eu sou menor, eu sou inferior, não, você é. Aí o que foi que ele me lembrou? Ele disse, preste atenção, ele parou para pensar em mim. Se ele parou para pensar em mim, peraí. Então, eu sou muito importante para ele. Ele tem algo preparado já, prontinho, tá no forno. Eu só preciso entender e aceitar que ele realmente veio para os filhos. E eu, Larissa, eu sou uma extensão dele na terra. Eu sou filha legítima. Eu tenho legitimidade de filha de Cristo. Então, eu não posso fazer feio. Eu não posso fazer de qualquer jeito. E eu não posso enxergar a vida de uma origem que eu vim, de uma falha que houve na minha estrutura de uma família disfuncional e eu tomar isso para minha vida. Não, a minha vida vai ser assim mesmo, eu fui rejeitada, eu não fui amada, eu sou tímida, eu não sou merecedora. Não. Aí o Senhor disse, não. Assim como eu pensei em você, eu pensei na sua mãe. Assim como eu pensei em você, eu pensei no seu pai. Assim como eu pensei em você, eu pensei nos seus irmãos. Cada um na sua família, da sua forma. Mas que você foi gerada de qualquer forma. Cada um deles foram gerados no coração do Senhor. E o Senhor tem um propósito lindo, preparado para cada um deles. E da mesma forma que eu me achei em Jesus, né? Foram algumas etapas. Eu tive um sonho com o Senhor, eu aceitei Jesus, fomos para o encontro e logo a mais o Senhor me deu um sonho que eu estava num riacho, assim, ela estava falando sobre águas há pouco tempo, eu estava num riacho e ele vinha nesse riacho, ele vinha ao meu encontro e ele dizia, minha filha, a partir de hoje você nunca mais vai andar só. Porque eu que escolhi você. Aí ele me dava a mão dele. Me dá aqui sua mão, Silvana. Ele me dava a mão dele aqui. E ele dizia, eu vou andar junto com você. Eu não vou mais largar sua mão. E muitas vezes você pode estar aí em casa passando por algo bem parecido que eu passei. Uma família disfuncional, uma família que não... Um homem ou uma mulher que não foi criado com a mãe, com o pai, e diz assim, não tem mais jeito na minha vida. Eu vou ser igual a minha mãe ou meu pai. E eu te digo nessa tarde que a partir de você vai ser diferente. Que a partir do seu entendimento, do seu anseio de você buscar, de você dizer, Senhor, eu não quero replicar aquilo que meus pais viveram lá atrás. Eu quero fazer diferente e que no final das contas você vai ser bênção na vida do seu pai e da sua mãe.
porque eles vão enxergar a soberania do que Deus pode fazer. A avó da Silvana olhava para ela e dizia, como que pode? E esse é o tamanho da grandeza do Senhor para com todos nós. É verdade. A cada dia a gente se depara com tantas coisas. E como a gente estava falando de amor, né? Eu acho que é algo que o Senhor deixou para nós. Que a gente venha se revestir do amor. Que a gente venha se revestir da compaixão, da misericórdia. E que quando a gente venha se deparar com pessoas parecidas com nós, a gente venha dizer assim, ei, não, levanta a cabeça. Não desanima, não. Sua vida não vai ser igual, não. Você não vai replicar, você vai ter uma vida diferente. A partir de você, por meio de você, vai ser diferente. E eu tenho algo muito forte para falar, que meu esposo, ele teve um filho fora do casamento, né? Com 20 anos ele foi pai da Maria Luísa, uma princesa. E quando eu conheci, né, a Maria já estava lá, e foi aquela caminhada, né, a adaptação e tudo. E ali no meio da caminhada, acho que a gente ainda estava noivo, eu disse, Senhor, como que eu vou fazer para me amar essa criança, pai? E ele, sabe o que foi que ele falou para mim? Ele disse assim, assim como foi na sua vida, você também não foi criada com seu pai nem com sua mãe. E assim como foi na sua vida, será a vida dela. A vida dela não será replicada, mas a partir de você vai ser diferente. Por quê? Porque por meio de eu, Larissa, buscar ele, Senhor, eu não tenho, como que vai ser? Ela tem a mãe dela, ela conhece a mãe dela, como que vai ser? Como que eu vou gerar esse amor, Senhor? E ele disse, me busca, me pede, e eu vou te dar esse amor. Esse amor não é da terra. Esse amor não é natural, esse amor só pode vir do céu. É algo que é sobrenatural. E dali em diante, todos os dias eu dizia, Senhor, gera amor no meu coração por essa criança, Senhor. Gera amor no meu coração por ela. E ali o Senhor foi acrescentando, foi acrescentando, foi acrescentando. E eu cuidava. Hoje ela mora com a mãe dela, lá em Manaus. Fazem 2 anos, vai fazer 2 anos que nós estamos aqui. E ela tá lá, mas em breve ela vai estar vindo pra cá. E, assim, é incrível, sabe? Quando nós somos ousados diante do Pai. E às vezes a gente duvida do que Ele pode derramar sobre nós. E às vezes a gente se encontra em situações parecidas. Quantas mães e quantos pais estão aí e que se relacionam? Ou já veio de um segundo casamento e aquele pai tem um filho, ou a mãe tem um filho, e você diz, meu Deus, mas como que eu vou fazer? Mas o Senhor diz, é possível. É possível, se você quiser, se você deseja estar com aquela pessoa, é possível. Você amar, você caminhar, você respeitar e você tratar como filho, tratar como se fosse seu filho. Não é tratar com rejeição, não é tratar com indiferença, não, é você amar da forma que Cristo ama as pessoas. Isso é viver a paternidade, sabe? É você entrar em uma situação como a Silvana veio, de como eu vi, e a gente dizer, não, mas existe solução. Existe existe sim uma capacidade para que nós não venhamos a viver o que o diabo deseja para nós, né? Mas viver aquilo que Cristo já designou para nós, porque a nossa história já está escrita, ela já está pronta. Amém. Amém? E eu creio que é isso que Deus tem para todas nós. Eu acho isso maravilhoso. E você falou agora que é isso que Deus tem para nós, né? Mas nós precisamos nos posicionar também para viver, né? Ouvindo você, ouvindo a nossa amada Silvana, olhando também para a minha vida, a gente já vai ouvir a Bispa Cláudia, o Senhor, ele sempre requer um posicionamento nosso, né? Assim como me veio agora de Esaú e Jacó, né? Jacó se posicionou para buscar a bênção dele perante Deus, se posicionou em oração, se posicionou em busca, se posicionou e falou assim, não, eu te sirvo, eu quero te servir para o resto da minha vida. Né? E o próprio Jesus, que é o nosso Senhor amado,
se posicionou realmente como filho obediente. E quando eu olho para esse versículo de Romanos 8, né? Se nós não tivéssemos dado ouvido para essa voz do Pai, nós viveríamos tudo isso? Se a gente tivesse endurecido o nosso coração com as coisas que a gente passou na nossa vida, a gente teria essas experiências com o Pai? De forma nenhuma, né? Então, assim, hoje, quando eu vejo essa questão da criação, aguardar com grande expectativa, e principalmente nessa época que nós estamos vivendo tantas tragédias, e o Espírito Santo de Deus movendo tantas pessoas para falar sobre a paternidade de Deus, e a gente vê isso em várias igrejas, ministérios diferentes, Deus levantando pessoas e falando, fala da minha paternidade. Eu vejo o Espírito Santo falando assim, ei, filhos, vamos, acordem, né? Já é tempo de vocês se tornarem filhos maduros, né? Eu não lembro onde tá, mas tem um versículo que acho que o apóstolo Paulo fala assim, olha, antes vocês eram meninos, vocês comiam, né, é como se fosse o leite, a sopa, o ensopadinho, agora não, agora vocês precisam do alimento mais sólido. E quando o Senhor nos chama para esse momento de filhos maduros, ei, vocês são filhos maduros, já está na hora de vocês assumirem a posição de guerreiros, né, de realmente ir saquear o inferno, de realmente trazer o céu para a terra, de realmente revelar o caráter do Pai. E quando a gente fala do caráter do Pai, mais logo à frente eu vou falar um pouco dos conflitos emocionais, mas assim, o que eu trazia em mim de comportamento, de conflito emocional por falta de entender a paternidade de Deus e por falta de não viver essa paternidade. Eu trazia um comportamento muito parecido com a Silvana. Eu não sou capaz, eu não sou digna, eu sou feia, por que meu cabelo é assim, por que a minha pele é assim, eu sofria com acne, né, na minha pele, eu tinha problemas que descamavam, hoje eu sei que se chama desidrose, descamava meu pé, uma vez meu pé ficou inteiro com bolhas que eu não podia pôr o pé no chão, fui no médico, o médico não descobriu o que era, mais tarde que eu fui entender que aquilo era desidrose. Aos 22 anos de idade eu desenvolvi fibromialgia, eu tinha problemas de circulação, travei da coluna. E a questão da coluna foi um negócio tão interessante que acho que aos 18, 19 anos eu fui ao médico, 18, 19 anos, e eu fiz um raio-x e lá já estavam hérnia de disco, já estavam um problema de nascença na minha vértebra aqui em cima, eu tinha 2 começos de hérnia de disco e tinha um bico de papagaio e eu travava de dor na coluna. Gente, eu não tinha 20 anos e eu não trabalhava com coisas pesadas. Isso tudo foi o quê? A minha alma estava doente, acreditando nas palavras que Satanás falava para mim, né, que eu não era capaz. Eu ia na igreja todos os dias, eu orava, só que eu olhava para as pessoas e eu me achava inferior, eu escutava as vozes eram audíveis para mim, falando que a minha pele era feia, que eu era horrível. Quem eu pensava que eu era, eu sabia, Deus falava comigo, eu escutava as promessas de Deus, mas eu convivia com essa voz maligna na minha mente, falando que eu não era nada, e que eu não ia servir para ter nada, e que nós íamos ser perdedores a vida inteira, eu e a minha família. Por mais que eu orava, e olha, a gente vivia milagres, a gente orava pelas pessoas, expulsava demônios, só que isso ecoava dentro de mim, porque eu não entendia ainda quem eu era diante do Senhor, e quando a gente não entende quem a gente é, Satanás, ele vem e fala as coisas e a gente acredita, porque ele é o pai da mentira, então ele só trabalha em cima daquilo que é mentira. Então ele vem com as vozes. Por isso que o Senhor hoje movimenta o Espírito Santo e movimenta tantos ministérios e tantas pessoas para falar da paternidade. Ei, filhos, acordem, vocês têm que entender quem vocês são diante de mim, vocês têm que trazer o reino para essa terra. Jesus está voltando, mas antes da volta do nosso Senhor haverá uma grande colheita, e essa grande colheita será feita pelos filhos cheios do Espírito do Pai, cheios do Espírito Santo, vão colher vidas da mão de Satanás e vão entregar essas vidas ao Pai. E agora eu quero passar para nossa amada, que é um presente de Deus na minha vida. Fiquei tanto tempo desigrejada, fiquei frequentando igreja sem estar dentro da igreja, e eu fui acolhida nesse ministério que tem sido uma bênção para mim, um lugar realmente ali onde a gente tem a liberdade de buscar o Pai, onde a gente é abençoado, um lugar de muito amor.
E, Bispo, eu queria pedir para você deixar a palavra para um pouquinho mais para frente, mas falar agora da experiência sua com a paternidade, né? Aquilo que, como que Deus se revelou pai, né? Você que nasceu no num berço evangélico, né? Num berço diferenciado, né? Você teve um pai que foi um apóstolo na fé, né? Um homem de Deus, né? Uma mãe também que se posicionou em oração, né? Assim, num lar que é raro, né? A gente pode falar assim porque é raro, né? Principalmente de tudo aquilo que vocês viveram como família. Mas teve um momento também que Deus se revelou para você como pai? Como foi isso? Compartilha com a gente. Sim, graça e paz para vocês, para você que está também participando, que vai estar acessando, né, esse podcast. Que Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço pelo convite, Angelita. A gente se sente honrado, né? De fazer parte assim, de uma mesa tão especial. Sim. E a gente sabe, né? A gente tem falado muito sobre mesa também, né? Quanto tem cura na mesa. E essa é uma mesa de cura. Amém. Que está indo aí, que está alcançando você. E que você possa aproveitar esse tempo. Que você possa aproveitar esse momento e valorizar e honrar isso que está acontecendo aqui. Eu creio que foi Deus que moveu para que você fosse tocado, para que você seja tocada, para que você seja curada. Eu creio que aqui é um tempo de cura. Quando a gente fala de paternidade, a gente fala de cura. Paternidade está muito ligado à cura. Então, uma igreja que tem visão de paternidade é uma igreja que foi levantada para curar os fundamentos, curar as bases, aquilo que é origem, né? A nossa origem, tudo está na paternidade. E eu creio muito nessa chamada. E glória a Deus por isso, como a Angelita falou. A gente fui criada num lar, né? Cresci, né? Nasci num lar evangélico, num lar de ministros da palavra do Senhor, sacerdotes. Minha mãe, uma mulher de Deus, uma pastora, uma mulher cheia do Espírito Santo. E meu pai também, um homem de Deus, um homem apostólico, numa visão apostólica, mesmo sem antes as pessoas falarem, que não se ouvia falar. Ele já tinha a visão apostólica. Ele já era um apóstolo, ele já tinha a visão de paternidade. E ele era chamado, era reconhecido pelas pessoas como um pai espiritual, e não se ouvia falar disso, não existia, porque era uma visão evangelística, uma visão pastoral que a igreja tinha anteriormente. Não tinha ainda um entendimento da visão apostólica, que abrange toda a chamada, os 5 ministérios, a chamada plena da igreja. Então a igreja lá atuava como uma igreja pastoral, como uma igreja evangelística, né? Porque na época era necessário. O Brasil era espírita, católico, mas assim, era mais espírita, né? As pessoas falavam que elas eram católicas por uma questão, critério de aceitação. Tinha, lógico, um domínio nesse sentido. Mas o espiritismo, ele realmente fazia parte dos lares, das famílias, como, né, a Silvana colocou aqui, por causa da origem indígena, de toda a misturança aí que teve de raças, né? E nós sabíamos que era um desafio, foi um desafio muito grande que meu pai e minha mãe tiveram na época para romper e trazer essa visão de paternidade, de maternidade também espiritual, e eles foram implantando e trazendo, em especial, né, quando ele chegou em Sorocaba, né, Deus trouxe para eles para um lugar que realmente era chamado, a gente conhecia, hoje a gente sabe a história de Sorocaba espiritualmente, ela era conhecida como a Moscou brasileira. Era uma terra seca, era uma terra onde não se prosperava o evangelho, não tinha, ela era travada, tinha as igrejas evangélicas tradicionais, elas eram tradicionais, mesmo as mais avivadas, elas ainda seguiam um rumo tradicional, elas não rompiam, porque tinha uma marra muito grande,
Assim como foi em Taubaté também, em Cruzeiro ali Deus usou, mas tudo através desta Só um minutinho. paternidade, né, da paternidade onde era trazido essa nova visão, né, foi trazido pelos meus pais esse sentido. Então eu cresci neste ambiente, entendendo e vendo a movimentação. Meu pai realmente acolhia. Muita gente morou na casa dos meus pais. Eles recebiam muita gente desde então. Pessoas que chegaram a morar 5 anos, 6 anos com eles, porque eles cuidavam dessas pessoas, nesse sentido de paternal mesmo, de restaurar. E os missionários que vinham, eles abriam a porta para estar cuidando. Então, sempre a gente viu muito esse movimento. Mas como eu também ouvia do meu pai, em especial, né, o reverendo Ernesto Taccone, sempre é conhecido praticamente no Brasil inteiro pelo trabalho, por tudo que ele fez, não só em Sorocaba, em São Paulo, mas você vai para Belém, as pessoas conhecem, vai para o Nordeste, as pessoas conheciam, porque ele se deixou ser usado, né? Ele falava assim pra gente, eu nunca almejei isso, eu nunca almejei. De repente chamavam ele, colocava, Pastor Taccone, você vai para tal lugar, Pastor Taccone, você vai assumir essa função. E na igreja anterior que nós estávamos, ele assumiu todas as funções eclesiásticas de uma igreja que uma igreja oferecia na época, e ele passou por todas. Foi, na época, a única pessoa que ocupou todas as funções eclesiásticas, porque ele chegava, ele impactava com a paternidade, com o coração que ele tinha, com a visão. Era uma visão lá para frente, era uma visão muito assim, ele já tinha uma visão de restauração, essa visão apostólica acompanhava meu pai desde sempre. Então isso, ele ministrou dentro da nossa casa também, ministrou dentro do nosso lar. Eu vi o meu pai, eu tinha assim uma grande admiração pelo meu pai, e tenho, né, pela história dele, pelo legado que ele deixou. Meu pai faleceu em fevereiro, dia 4 de fevereiro de 2022, fez um ano, 2023, fez um ano agora, em fevereiro deste ano, né, de 2024, que ele passou para Jesus. Mas eu falo, o legado é maior do que qualquer coisa, né? O legado é maior que a herança. Herança são bens, mas o legado é algo que envolve a nossa vida em tudo, né? Algo espiritual, algo emocional, algo, assim, o exemplo, e está passando por gerações e vai estar sendo transmitido. Mas ele sempre falava, Deus ele não tem netos, Deus só tem filhos. E eu recebi esse ensinamento na minha casa. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então eu entendia que eu precisava ter uma experiência com o Senhor. E ele falava assim, quando eu era jovem, menina ainda, ele falava, você está muito fria espiritualmente. E aquilo me incomodava. Por que eu estou fria espiritualmente? Eu não entendia bem o que era quando ele falava. Você precisa buscar mais. Ele queria dizer, você tem que ter a sua experiência com Deus, você tem que ter a sua experiência com essa paternidade, você tem que conhecer Jesus. Não deu falar, porque ele sempre fez culto familiar. Sempre culto familiar foi presente na minha casa. Então, uma vez por semana ele parava, mesmo na correria, porque naquela época não tinha pastor auxiliar, ele pregava, ele ensinava, ele se virava nos 30 para fazer tudo. Então, ele tinha que ensinar, por isso que realmente tinha que ser apostólico, né? Ele tinha que ter todos os 5 ministérios e fluir nesses 5 ministérios. E ele fazia isso, ele conseguia fazer isso, mas ele deixava toda semana, uma vez por semana, para poder nos atender e estar conosco. Então, nossa casa, ele orava e cantava, ele comprou uma coleção de livros, de uma... Eu lembro na coleção que eu tinha, são 12 livros, eu tenho em casa, inclusive, deixei e ministrava para os meus filhos, como meu pai ministrava a nós. E na segunda-feira era culto familiar, e ali ele falava conosco, ensinava a palavra, orava sobre nós, e depois ele ia sair, ou ele fazia uma brincadeira, ou ele ia sair conosco, e ia tomar um sorvete,
comer alguma coisa. Na época não tinha tantos lugares, mas perto de casa tinha uma lanchonetinha, então ele ia com a gente e chupava um sorvetinho quando era calor. Sempre ele estava elaborando alguma coisa. E então a gente foi crescendo nesse ambiente e eu realmente observava muito a vida dele, observava muito. E eu falava, não, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero. E eu falava, Senhor, eu não quero ser fria. Se meu pai falou que estou fria, né? O que é o ser frio? Né? Daí o Espírito Santo começou a trazer a maturidade também, né? Eu falava assim para o Senhor, não quero ser fria, eu não quero. Então eu tinha, né? A gente era criança, andava naquele ritmo, mas ainda eu precisava de um encontro com Deus mais profundo. E a gente comecei a ter esse entendimento quando eu comecei a participar de acampamento dos jovens, ter um tempo maior nesses momentos de entrega. E num acampamento de jovens eu fui batizada no Espírito Santo. E ali começou o meu entendimento das coisas do Senhor, da vida com Deus, de ter experiências com Deus, além do que eu via os meus pais tendo, porque a gente via muita coisa, tinha muito, na época tinha muitos cultos de libertação e campanhas, fazia muitas campanhas, principalmente em Sorocaba. Ele terminava uma campanha, fazia outra, ia para a rádio, era um movimento que ele trouxe um avivamento para a cidade, e ele chegou na cidade, a igreja da Cesarinho, que a gente chama Cesário de Aguiar. Ela tinha só essa única igreja, na época da quadrangular, e ali tinha uma meia dúzia de famílias. Quando ele chegou, a igreja estava falida, tinha passado 22 pastores e nenhum ficava. Eles não permaneciam porque tinham algo espiritual muito pesado que travava. Os pastores chegavam ali e não suportavam as opressões, a opressão espiritual. Mas ele tinha, assim, tanta comunhão com Deus, e ele entendeu que ali precisava ser quebrada uma maldição. E quando ele chegou ali, ele declarou que a partir daquele momento, nem a cidade não seria mais a mesma cidade debaixo daquela sentença, e nem aquela igreja estaria mais debaixo daquela sentença. E ele profetizou sobre Sorocaba uma nova história. E eu creio que naquele momento o Senhor entregou as chaves da cidade na mão do meu pai. E hoje nós vemos as igrejas avivadas por um homem que conheceu a paternidade, né, que entendeu a paternidade, se posicionou. se posicionou. E hoje ele transmite. Hoje nós, né, todas as igrejas que eu falo praticamente têm a influência do ministério dele, que era o ministério avivado, de avivamento, porque saiu do tradicional, ele rompeu. E depois as igrejas começaram a vir, ele começou a fazer um trabalho grande. Então a gente cresceu nesse movimento de avivamento pentecostal, mas apostólico, que fala muito sobre a restauração da paternidade, dos ministérios, sobre a nova aliança. Amém. Né? Nós vivemos a nova aliança, mas poucos ainda entenderam o poder da nova aliança. Amém. Que está na paternidade de Deus. Aleluia. Gente, que tremendo, né? Olha que maravilhoso. A bispa falou que o pai dela se posicionou e falou assim, a partir de hoje, nunca mais, né? Essa maldição, a igreja estaria sobre a igreja. Deus procura filhos que se posicionem assim. Amém. No seu bairro, na sua cidade, na sua igreja, na sua casa, na sua família. Deus procura, Deus quer que os filhos dele se revelem para este momento hoje, né? E eu vejo que a gente lembra, né? A gente até encontra às vezes as pessoas falarem assim, eu não vou orar, porque eu não vou mexer com as trevas. Eu não vou orar porque eu vou receber retaliação. Eu não vou fazer isso porque como se o inimigo fosse maior do que o nosso Deus. Nós precisamos entender quem é o nosso Pai, o nosso Deus. Ele é todo poderoso. Amém. E nós precisamos nos posicionar como esses filhos que ele chamou a gente para se posicionar, para tirar o poder das trevas, realmente ali para tirar as pessoas que estão sofrendo nas trevas, tirar essas pessoas das trevas e trazer para a luz. É isso, para isso que o Senhor nos chamou. E falando ainda um pouco sobre paternidade, a questão da paternidade quando a gente fala da paternidade de Deus, a gente também fala da orfandade. Né? Por quê?
que quando você não entendeu quem você é diante do Senhor, você sofre com a orfandade, que é um sentimento maligno, que é aquilo que é onde Satanás vem e fala quem você pensa que é, olha o que você fez, olha que você não merece, se você não fez nada, as pessoas fizeram com você, ele vai ficar falando que Deus não te ama, por isso que Deus deixou você passar por essa situação, e porque se Deus te amasse, você não passaria por essa situação, aí entra o sentimento de rejeição, o sentimento de vitimismo, tudo isso é da orfandade. E quando um cristão opera ou vive debaixo de um sentimento de orfandade, ele perde muita oportunidade de ter momentos com Deus e de viver milagres extraordinários. E é por isso que hoje o Senhor nos chama para acordar os filhos e falar: ei, filho, acorda, toma a sua posição, toma o seu lugar. Então, assim, a doutora Larissa, ela contou, né, que ela teve um encontro com Deus. A nossa amada amiga, nossa amada Silvana também falou que ela teve um momento com Deus. A nossa bispa também falou que ela teve um momento ali onde o Senhor começou a trabalhar mais, ela querer mais dele, né? Eu também tive esse momento onde o Senhor se revelou para mim, e é tão maravilhoso, porque quando o Senhor começa a tratar isso na nossa vida, a gente começa a ter visão com Ele, a gente começa a ouvir a voz dEle, falar ao nosso coração, e a gente começa a entender quem Ele é para nós. Então, assim, teve recentemente, acho que coisa de 1 ano e pouco para cá, o Senhor me ativando para eu estar onde Ele quer que eu esteja, em oração e no ministério. O Senhor me deu uma visão e Ele me chamava para a mesa. E nessa mesa, que era uma mesa de chá, ele, de frente comigo, ele falou assim: filha, você precisa defender os assuntos do nosso reino. Você precisa se posicionar. E aquilo para mim foi um chamado. E eu entendo que toda vez que Deus nos chama para algo, como chamou a Silvana, chamou a doutora, chamou a bispa, chamou o pai da bispa, né, e está te chamando, ele está te chamando porque tem a ver com o reino de Deus, não a ver com aquilo que é nosso, com a nossa vida, não é. Mas é com o nome dele ser glorificado. É verdade. E eu percebo que hoje, né, nós estamos naquela época mesmo que a palavra de Deus fala das virgens esperando a volta de Jesus, tem as nécias, né, as loucas, e tem as sábias. E o Senhor, ele tá chamando, e ele tá aqui, o Espírito Santo tá tocando a corneta e falando: ei, acorda, tá na hora de você encher a sua lâmpada de azeite. Quando você enche a sua lâmpada de azeite, você tá próxima do Pai, em oração, em comunhão com a palavra, né? O Senhor, ele deseja isso. E eu tenho visto, o Senhor tem realmente trazido esse entendimento para mim, a questão dos conflitos emocionais, e o Espírito Santo de Deus falou para mim falar a respeito disso, né? A doutora Larissa também trabalha com estética, ela tem um pouco de noção disso, porque aquilo que ela não estudou, o Espírito Santo de Deus revela quando ela vai atender, né? A Silvana também, outro dia a gente em oração, até a bispa, assim, a gente em momentos de oração, o pai, ele vem, ele mostra o conflito, aquilo que tá afetando a pessoa e fala: ei, eu quero te libertar disso, eu quero te livrar disso. E hoje o Senhor está trazendo aqui à luz coisas para você entender que você precisa ativar a sua paternidade nele, que você precisa entender quem você é nele. E interessante, né? Eu comecei falando que eu passei 20 anos sem entender quem era Deus, né? A bispa também, ela nasceu num lar abençoado, ungido, e ao longo da caminhada dela, ela foi entendendo quem era Deus, né? A Silvana foi de cara: não, você precisa conhecer o seu Pai Celestial. De cara, Deus já chegou falando que ela ia conhecer o Pai dela Celestial, e ali o Senhor foi tratando. A doutora encontrou Jesus, a doutora Larissa encontrou Jesus, e ao longo do tempo o Senhor foi levando ela a experiências para ela entender quem é o Pai, e hoje o Senhor também quer que você entenda quem você é nele. E como que você vai identificar um sentimento de orfandade na sua vida? O sentimento de orfandade, ele vem pelo sentimento de rejeição, que é gerado, o sentimento de rejeição é gerado pela raiz do orgulho. A raiz do orgulho, ela vem com a gente no momento da criação, no momento que nós nascemos. E isso, ao longo da vida, vai nos ferindo, porque o orgulho, ele coloca o nosso eu acima de tudo, coloca o nosso eu acima de Deus. E aí a gente vai sendo ferido ao longo da vida, só que a ferida fere o eu,
né? E é interessante que quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus sendo ferido, e a palavra de Deus diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. E a palavra de Deus diz que Deus agradou moê-lo para nos libertar. E toda a dor que a gente passa na nossa vida, toda a rejeição, toda a amargura que a gente carrega, todas aquelas coisas que a gente passa, isso tudo é como se a gente passasse pela moinha de Deus, é como se o Senhor permitisse que a gente fosse moído, sim. Mas o ser moído é para revelar a glória de Deus, é para revelar o quanto Deus pode curar, o quanto Deus pode libertar e para restaurar outras pessoas também. E eu quero falar aqui de alguns conflitos que o Espírito Santo colocou no meu coração. Uma coisa que eu vejo muito e algo que o Senhor tem me tratado nisso, na minha alimentação. No outro podcast a gente falou, a irmã Silvana falou também da experiência dela, que Deus falou para ela que ia tratar ela na obediência, né, Silvana? Sim. A doutora Larissa também tem partido para esse tempo de buscar a saúde integrativa, porque ela teve um caso na família dela que ela precisou entender que os nutrientes é que iam trazer uma qualidade de vida melhor para a casa dela, para a família dela. E a questão da obesidade, eu vejo tantos filhos de Deus com problema de obesidade e muitas amigas minhas falam assim, crente gosta de comer. Porque crente não bebe nem fuma, mas crente come. Olha, gente, que palavra. Crente não bebe nem fuma, mas crente come. Tá colocando no mesmo nível dos vícios. Então quer dizer que você não é dominado pelo álcool, nem pelo cigarro ou pela droga, mas você é dominado pela comida. Glutonaria, né? Só que a comida também, ela é um presente de Deus, porque Deus nos fala muito em banquetes, e que comer, né, e viver, regalar, né, comer e beber é dom de Deus, porque quando a gente está em momento de mesa com a família e a gente festeja, a gente tem o alimento, isso é um presente de Deus, mas também é utilizado como, quando a gente vai para o desequilíbrio, Satanás usa isso contra a gente. E qual que é a raiz da obesidade? Várias coisas, e hoje a ciência já comprova isso, são os traumas diversos que a pessoa sofre. Às vezes a pessoa ela entra na obesidade porque ela passou fome em determinado momento da vida dela, e ali gerou uma escassez, e a alma dela ficou com aquela cicatriz, e ao longo do tempo, ela sempre vai falar, eu tenho que comer hoje porque um dia eu passei fome, ou um dia eu passei necessidade. E eu, na minha infância, eu passei por isso. A gente teve momentos que a gente passou muita necessidade financeira e eu tinha vontade de comer doce. E a gente não tinha, então era tudo muito contado. E aí, quando eu cresci, eu continuei com aquele sentimento, então eu tinha dinheiro, eu comia muito, eu gastava boa parte do meu salário que eu ganhava com doce, e era muito doce. E pão também, eu chegava a comer 9 pães durante o dia, fora da comida normal, e eu fui desenvolvendo problemas de saúde. Eu não desenvolvi a obesidade, mas eu desenvolvi os problemas de saúde que a obesidade traz, tá? Uma outra coisa que faz a pessoa sofrer com a obesidade é ter passado por algum abuso sexual, abuso na infância, e ali ela também desenvolve esse problema, né? Porque o engordar, muitas vezes, no subconsciente dela é uma defesa, porque daí as pessoas não vão achar a pessoa atraente, enfim, aí ela desenvolve isso. Uma outra coisa também que eu já observei, que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, quando a mulher é cristã, filha de Deus, serva de Deus, antes ela era uma mulher, de repente, muito ousada, muito sensual. E quando ela vem para a presença de Deus, ela fica com medo de emagrecer. Por quê? Eu trabalho com estética. As pessoas, quando procuram emagrecer, elas querem mostrar o corpo. Só que a filha de Deus não precisa buscar estética para mostrar o corpo. Ela precisa tratar do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo e ela precisa estar saudável para cumprir o chamado dela. Não tem a ver com revelar o corpo. Tem a ver com você estar saudável para cumprir o chamado de Deus. Então, se você tem esse medo, ou se você de repente está ouvindo isso e fala assim, nossa, isso não faz sentido para mim, pede para o Espírito Santo de Deus colocar luz nas suas trevas, porque isso é um sentimento de orfandade. Está sendo enganada por coisas que você passou na sua vida. Satanás às vezes está soprando no seu ouvido, mas se você ter aquele corpo de novo, você vai voltar a ser aquela mulher sensual que você era. Isso é mentira de Satanás, você tem que vencer isso. E se você passou por abuso, como a Silvana passou na vida dela, o Senhor, Ele é capaz de te restaurar por completo. E você pode sim emagrecer por saúde, para ter o seu corpo com saúde, para você caminhar, para você ir visitar as pessoas, para você realmente ter disposição para estar orando, não ficar cansada, não ficar desanimada, nem ficar com tanta dor. Uma outra coisa também
é que flacidez. A flacidez, quando você busca tratar ela e você não consegue ter um resultado, quando você não consegue, já fez tratamento em tantos lugares e tem pessoas que às vezes me procuram, já fez diversos tratamentos e nunca melhora. Não melhora por causa do estado da sua alma, do seu sentimento de incapacidade, de coisas, de traumas que você sofreu ao longo da sua vida que está guardado lá. E isso é sentimento de orfandade. A questão também da gordura no fígado. Muitas pessoas desenvolvem problemas crônicos de gordura no fígado e elas não conseguem se libertar disso e fazem tratamento. E eu quero deixar aqui uma pausa para vocês, é o seguinte. Eu estou falando daquelas pessoas que procuraram tratamento e não resolveu. Isso não é uma porcentagem grande. Para cada 10 pessoas, 2 pessoas procuram um tratamento médico, procuram um tratamento estético, e essas 2 ou 3 pessoas não têm resultado. 7 pessoas têm. Então, eu estou falando de uma pequena porcentagem de pessoas, apesar que depois da pandemia isso aumentou. A gente está em quase 5 pessoas que estão com esses problemas, elas não conseguem resolver por conta das dores da alma, por conta da rejeição, por conta do orgulho ferido, por conta de coisas que está tudo guardado aqui dentro. E a flacidez, ela fala de um sentimento de incapacidade. Flacidez, estria, e não sou incapaz de falar não, sou incapaz de me defender, sou incapaz de me posicionar, sou incapaz de mudar a situação, não mereço, não consigo, não posso. Isso tudo fica ali no inconsciente da pessoa. Às vezes ela até comunica isso, verbalizando. Às vezes ela não comunica, ela não tem nem ideia. Ela só não sabe como fazer para ajudar. Toma suplemento, toma hormônio, toma vitamina, toma um monte de coisa e nada resolve. E uma outra coisa também é a celulite. A celulite que vira lipedema. A celulite que muitas vezes as mulheres falam assim, né? Algumas mulheres falam, eu queria ir na piscina e botar biquíni. Mas uma serva de Deus, as que são servas de Deus, de igreja, elas não falam de biquíni. Elas falam assim, eu não consigo olhar para minhas pernas, porque às vezes elas não sabem que o corpo não é para mostrar, porque o corpo é templo do Espírito Santo, é para mostrar para o marido e é para ela. Mas ela olha e ela sente dor, incômodo, às vezes na hora no caminhar as pernas assam e aquilo tudo gera muito sofrimento para ela. E ela procura tratamento, ela não consegue. A circulação está com problema, ela sente dores, dá muito inchaço. Então ao tocar ela sente dor, fica roxa com facilidade. E quando ela se olha no espelho, ela está vendo aquelas pernas que nas palavras delas, elas falam, é uma perna horrorosa. Porque é assim que ela se sente. A pessoa que é extremamente crítica, que foi criticada, que está buscando agradar, que é uma pessoa extremamente perfeccionista. E isso eu falo, gente, com conhecimento de causa, porque quando eu começo a conversar com as clientes, sem saber o que elas têm, elas falam assim, você está me descrevendo. Então, é uma pessoa que procura perfeccionista em tudo, ela está sempre, o tempo todo, criticando. E quem critica, na maioria das vezes, está buscando uma aprovação de um pai paterno, pai biológico, de uma mãe biológica, está buscando a aprovação das pessoas que criaram ela. Só que isso tudo é ferida da nossa alma. Isso tudo é sentimento de orfandade que o Senhor deseja tratar. E Ele só trata à medida que a gente se abre para Ele. A gente precisa se abrir para o agir do Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender quem nós somos diante de Deus e falar. A gente pode ver aqui que a bispa teve o seu momento de eu quero mais o Senhor, a Silvana também, a doutora também, eu também. Eu fiquei durante anos e eu falava, Senhor, eu quero entender o que acontece comigo. Senhor, me fala, me mostra, me ajuda, me liberta, me cura. E recentemente eu aprendi a usar a palavra de Deus falando, Senhor, põe luz nas minhas trevas, o que eu preciso mais me arrepender, o que eu preciso me curar, o que eu preciso me libertar, me ajuda. E o Senhor, ao longo do tempo, Ele foi trabalhando isso em mim. Então, assim, tudo que esses conflitos que eu tô falando para vocês são coisas também que eu trabalhei em mim, porque eu tive problemas de circulação, eu tinha problemas de ficar roxa, eu tinha problemas da minha perna inchar, quase desenvolvi trombose, eu tive os problemas gerados também pela flacidez, pelas estrias, sofri abuso na minha vida também. Então, são várias coisas que eu passei. E o Senhor, Ele, toda vez que Ele vai tratar a gente em algo, Ele fala, Ele faz a gente passar, pra gente realmente se tornar experiente na situação para poder falar para as pessoas, porque eu posso falar para vocês que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que Ele está aguardando você se posicionar como filho dele. E se você não pode,
você não consegue se curar, é simplesmente o buscar. A gente pode ver que cada uma aqui teve uma experiência diferente. Eu fui conduzida num lugar onde eu recebi cura interior. A irmã foi conduzida num lugar onde ela recebeu cura interior. A bispa, ela foi buscar a presença de Deus num lugar onde ela tinha mais tempo. A doutora Larissa também. Então, é dessa forma que você tem que buscar no Senhor. Se abrir para o Senhor tratar. Mas agora, falando sobre os conflitos, eu quero falar um pouquinho com a doutora Larissa. Doutora Larissa, como que um filho de Deus pode tratar esses conflitos, né? Tratar essas questões do corpo? Como que a gente ajuda uma pessoa assim? A parte espiritual é o Senhor quem faz, mas cabe a ela somente esperar Deus fazer? Não. É incrível que quando nós começamos a descobrir essa paternidade, ele vai depositando sobre nós, né, os dons que está sobre ele, o amor, a paz, a compaixão. E dali em diante, ele vai colocando sobre nós uma autoestima. Eu estou falando nas mulheres especificamente, mas os homens também recebem isso da parte do Senhor, mas como nós estamos em mulheres aqui, o Senhor ele vai lapidando a nossa autoestima. As mulheres que não se amavam, as mulheres que não se olhavam no espelho, as mulheres que não profetizavam sobre elas. Elas começam a enxergar um valor mais tão grande que às vezes a amiga chega e diz: menina, mas você tá com a autoestima muito lá em cima, né? Mas é o Senhor que vai depositando isso sobre nós. E a partir do momento que essa consciência vem, você vai começando a observar ao seu redor. E você diz assim: o que eu posso fazer para que eu venha viver mais? Porque a casa sou eu. E o Espírito Santo mora em mim, ele habita em mim. O que eu posso fazer, Senhor, para me viver 100 anos, 120 anos? E dali em diante, o Senhor, você vai começar a pensar. E quando a gente pensa, a gente, né? De uma forma ou de outra, a gente vai atraindo essas coisas. E dali em diante, a gente se encontra com quem? Com a Angelita e com a doutora Larissa. E a Angelita, ela vai começar a cuidar daquela paciente. Ela vai começar a fazer uma leitura daquela paciente. E vai dizer: olha, no Senhor você vai curar isso. Será que ainda tem algum resquício, alguma situação aí que precisa, né, ser resolvida, ser ajustada no Senhor, para que você venha viver completamente aquilo que o Senhor tem para você? E a partir dali, as pessoas vão começando a se cuidar, buscam fazer consulta, né, passam na consulta integrativa, e dali a gente vai fazer um mapa mental daquele paciente, desde a boca e associando sempre com a saúde do corpo. Por quê? Porque ele fez tudo junto. E tudo funciona em conjunto, de uma forma fisiológica. Se eu tô com um dente alterado, com alguma infecção, com alguma inflamação, essa dor, esse incômodo do dente vai refletir no corpo, né? Então, dali em diante, você que tá aí, você pode buscar e começar a cuidar de você, para que você viva muitos anos e para que você venha ter uma saúde plena, né? Saúde emocional, saúde espiritual e saúde física. Um ponto que a Angelita citou bastante foi o emocional. Tudo começa do emocional, né? Então, quando a gente ajusta, tem intimidade com o Pai, a gente ajusta o emocional e a gente começa a cuidar no físico, desinflamando o corpo, tirando ali as toxinas que inflamam, que acaba fazendo com que esse copo aqui venha transbordar e causando sintomas sobre nós. Aí, dali em diante, você diz: não, agora eu vou cuidar, eu vou melhorar, eu vou ajustar, porque eu quero ter mais saúde e qualidade de vida para me viver o propósito que o Senhor tem para mim. E ter uma ou duas dicas ou 3 dicas de algo que a pessoa pode fazer. Olha, dicas de que você pode estar aplicando diariamente e que é de graça para você, tá? E que foi o Senhor que fez. Você tomar sol todos os dias. Você pisar na grama, tirar o sapato, andar na terra molhada, andar numa calçada molhada. E isso vai trazer saúde para o seu corpo, porque quando nós temos esse hábito de tomar sol na palma da mão, os raios UVB,
eles passam aqui na nossa mão e eles levam a vitamina D para todo o nosso corpo. E isso aí faz parte de toda uma fisiologia, porque a vitamina D, além da saúde imunológica, lembrando que a vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio, ela está dentro da cadeia hormonal, tá? Então, essa vitamina D vai aumentar a sua imunidade, como também melhorar a sua saúde de cicatrização, pessoas que fizeram uma cirurgia ou estão doentes, resfriadas. Isso também vai melhorar como ajusta a sua adrenal, tá? O cortisol, que é a adrenal que produz o cortisol, como também a saúde da tireoide. Então, o sol é bom para tudo, gente, tá? O sol, ele não é vilão, como muitas pessoas falam, você não pode pegar sol, você não pode... Outra dica que eu quero aproveitar aqui, você não precisa usar protetor solar todos os dias. Aí você vai lá na Angelita, diz, Angelita, tô com meu rosto cheio de melasma, o que é que eu posso fazer? Primeira coisa que a Angelita vai falar para você você não vai usar protetor solar todos os dias. Você vai usar quando você for se expor por muito tempo. Não é necessário, tá? Devido às grandes toxinas que estão ali na composição do protetor solar. Que uma delas causam até câncer, tá? Então, além de você tomar sol, pisar na grama, eliminar o protetor solar da sua rotina diária, você precisa tomar muita água, tá? Mas uma água de boa qualidade, uma água de filtro, pode ser o filtro de barro também, mas nessa água você colocar um pouquinho de sal integral. E você pode dizer assim, nossa doutora, mas eu sou hipertensa, sal integral não tem nada a ver comigo, a minha pressão vai subir. Não, o sal integral é um sal exclusivo, é um sal mais trabalhado, onde ele tem ali a presença de 80 minerais na sua composição. Então, esse sal ele vai atuar de várias formas na fisiologia e na saúde do nosso corpo. E dos objetivos desse sal é aumentar o seu metabolismo. Você pode estar indo para a academia todos os dias, cansado, sempre dependendo de um café para ter aquela energia, para malhar. Aí vai tomar um Gatorade, nada a ver. Você vai lá, pega sua água, vai tomar 500 ml de água, coloca meia colher de uma colherzinha de chá, de sal integral, tá? Quero preparar 1 litro, doutora. Uma colherzinha de chá, tá? Você pode tomar até 1 litro, 1,5 litro por dia, não tem problema nenhum. E muitos pacientes que sentem dores no corpo, ajuda muito, tá? O sal integral. E também tantas outras finalidades que a gente tem ali naquele sal. A Angelita já fez uso, já usou. E faço ainda. E ainda faz. Faço ainda. Né? Eu também tô usando. A Silvana também usa. Então, são essas dicas que eu deixo aqui para você que tá aí. Mas em breve você pode estar indo lá no nosso Instagram da Clínica Gilead, no meu Instagram, doutora Lari Bezerra, que lá vai ter várias dicas, como também tem a opção de você conhecer um pouco mais sobre a área que a gente atua, na saúde integrativa, nas consultas online e presenciais, como também na comunidade, que vai ajudar e vai trazer várias outras dicas como essa que você acabou de ouvir, para trazer mais saúde e qualidade de vida para você. Isso é maravilhoso, né? Porque nós somos espírito, alma e corpo. Uma vez de madrugada, o Senhor me chamou e eu falei assim, Senhor, mas por que o corpo é importante, né? Não é vaidade a gente ficar cuidando do corpo, né? Eu trabalho com estética, às vezes as pessoas querem ficar mostrando o corpo, a gente que serve a Deus, a gente não vê dessa forma, né? E aí ele falou assim, minha filha, você não lembra? Vai lá para Gênesis. O Senhor falou assim comigo. Eu falei assim, mas leia a criação. Aí eu fui ler a criação e o Senhor que fez todas as coisas, depois ele pegou e fez o pó, fez o corpo, moldou o corpo com as suas próprias mãos e soprou nele o fôlego de vida. O espírito estava com Deus, mas Deus fez o corpo com as mãos dele para que a gente pudesse ter essa experiência aqui na Terra, né, de uma forma diferente. O espírito estava dentro dele, era o fôlego de vida do próprio Deus que ele soprou, compartilhou conosco, mas ele fez. E algo que ele colocou, eu nunca entrei em partes teológicas, e se eu de repente eu estou falando alguma coisa que teologicamente está errado, vocês me perdoem, mas eu entendi, no meu entendimento, que Deus fez o corpo primeiro.
Deus pegou ali, moldou com a mão, fez o corpo primeiro e depois soprou o fôlego de vida. Aí muita gente fala assim, mas o corpo vai ser jogado, vai ser lançado no fogo, vai pra terra, o bicho vai comer, que não sei o quê. Sim, mas até isso acontecer, e eu lembro também que na palavra de Deus diz que o corpo vai ser ressuscitado para a glória de Deus. Então, esse corpo aqui não, mas ele vai ser glorificado, transformado, para a gente poder viver na eternidade. Então, esse corpo, por mais que ele vai ser queimado pelo fogo, vai ser transformado, enquanto a gente está aqui, Deus precisa que a gente tenha esse corpo. Vamos falar que não é Deus que precisa, porque é nós que precisamos, tá? Porque se a gente tem um chamado de Deus, é nós que precisamos cuidar desse corpo para honrar ao Senhor, para honrar o nosso Pai, para cumprir o nosso chamado e para chegar lá diante do tribunal de Cristo e falar, Senhor, pela tua misericórdia, eu não estou aqui de mãos vazias. Eu honrei ao Senhor na minha vida espiritual, honrei o Senhor com as minhas emoções, eu honrei ao Senhor também no meu corpo. Quando o Senhor entrou na minha vida, além de eu ter deixado o mundo para trás, a prostituição, as drogas e tudo mais, eu também honrei ao Senhor, mantendo uma vida de equilíbrio. E de repente você pode ter pensado assim, nossa, vocês estavam falando da paternidade de Deus e de repente começa a falar sobre alimentação e tudo. Gente, o Pai, Deus, quando nos fala desse momento de mesa, o Senhor, Ele quer sentar com a gente, Ele quer falar até da quantidade que a gente come. A gente precisa, na verdade a palavra de Deus já fala, não comer em demasiado. Não comer as emoções. Se eu tô comendo as minhas emoções, quer dizer que eu tô colocando Deus de lado. E eu falo por mim. Porque quando eu comia demais, eu não ia pro meu secreto, eu não ia pro momento de oração, eu não ia pro momento de louvor, eu não ia abrir meu coração pro Senhor. Então eu tava comendo as minhas emoções. E hoje eu aprendi a ir pro secreto, a buscar nele o preenchimento da minha alma. E eu quero convidar um pouquinho a Silvana. Silvana, eu acho que você tem algo para falar a respeito disso, né? De uma experiência com Deus, dessa questão de como cuidar do corpo, do que Deus te levou para cuidar. E depois eu quero que a bispa traga a palavra que Deus colocou no coração dela para nos abençoar com essa questão de ativar a paternidade. Eu creio que o Senhor hoje quer ativar a sua paternidade. E os filhos, eles se comportam como os filhos. Então, quando eu contei aqui da visão e o Senhor me chamando, filha, você precisa defender os assuntos do reino, você precisa se importar com as coisas do reino, o Senhor, Ele está nos chamando para nos posicionar. Filhos amadurecidos. No tempo de guerra espiritual que nós estamos agora, não basta a gente ser aquelas crianças infantis, espiritualmente falando. O Senhor e o tempo hoje está pedindo para que os filhos se ativem na maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, nós vamos alinhar as nossas emoções, buscando em Deus, no Pai, na palavra, a cura dos nossos traumas. Nós vamos abrir completamente o nosso coração para Ele e, principalmente, deixar Cristo, o caráter de Cristo morar dentro de nós. Quando eu falei aqui dos conflitos emocionais, a questão do orgulho, por que o orgulho ele nos atrapalha tanto? Porque o orgulho, ele fala muito do nosso eu. Só que a Bíblia fala que o nosso eu morra para que Cristo viva. Então, quando a gente permite que Cristo viva em nós, ou que o Espírito Santo de Deus coloque em nós o caráter de Cristo, isso é ser ativado como filho de Deus. E aí não importa se você vai passar por situações onde você vai ser moído, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Por quê? Porque você entende que o ser moído, ser esmagado, né, ser quebrado pelo oleiro, não se trata de Deus estar te machucando ou fazendo algo contra você. Se trata de Deus estar te posicionando num nível maior de autoridade para saquear almas do inferno, para chegar lá na eternidade e levar vidas que você só conseguiu alcançar porque você passou por aquela determinada dor. Porque o Senhor permitiu que você passasse por determinada situação que te machucou tanto e te feriu tanto, mas que o Espírito Santo de Deus te restaurou, te chamou. Então, se permita ser ativado como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Silvana, compartilha conosco aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no seu coração a respeito disso.
Então, eu, voltando um pouquinho atrás, né, sobre o meu testemunho sobre a minha mãe também, quando a mãe dela estava grávida, ela nasceu e a mãe dela morreu, Nossa. entendeu? E a minha mãe já tinha 4 irmãos e meu avô casou com outra mulher que já tinha 4 filhos. Então, eles sofreram muito. A minha mãe sofreu muito. Então, ao ver dela, ela falava assim, se eu tiver mais um filho e eu morrer, vai sofrer que nem eu sofri, então não quero. Então, na cabeça da minha mãe, ela tinha esse bloqueio, entendeu? Então, já era o inimigo trabalhando, porque uma pessoa abortada é uma geração abortada. E o inimigo não quer, o inimigo não quer que a gente venha a florescer quando a gente tem um propósito de Deus. É Ele verdade. já quer ceifar ali, dentro do ventre. Então, minha mãe passou esse processo também, entendeu? Então, foi passando de geração para geração. Até quando chegou na minha geração, que era para me dar continuidade, tudo aquilo que a minha avó estava fazendo, eu falei, comigo não, eu não quero isso para mim. Porque Deus já estava trabalhando no meu coração. A minha avó era benzendeira. E ela benzia, acho que de 1 hora até 6 horas, porque ela falava, quando o sol se pôr, eu não vou benzer mais. Então, ela ia benzer as crianças, ela mandava eu pegar 3 gainhos de arruda e 2 de alecrim para benzer as crianças, e eu estava ali, que era para mim aprender, para quando ela morrer, eu dar direção, dar continuidade naquilo que ela estava fazendo. E eu falei, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero viver uma vida com Deus. Olha e o ali posicionamento. comecei a sofrer. Tanto que uns não aceitavam, outros não aceitavam, e foi, entendeu? E eu comecei a orar em casa. E comecei a falar assim, Senhor, não importa o que as pessoas pensam de mim. O importa é o que o Senhor pensa de mim. Eu não quero saber se um não quer, aceita eu ou não aceita. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. Então eu comecei a me posicionar como filha. Filha obediente, filha que tem que fazer isso, filha que tem que fazer aquilo, filha que não pode envergonhar aqui, filha que não pode, entendeu? Eu comecei a fazer esse posicionamento que eu coloquei na minha vida, entendeu? E aí eu comecei a criar meus filhos, e eu comecei, depois que eu me reconheci, eu como filha, aí eu entendi que eu comecei a separar as coisas de dentro da minha casa. Eu com meu esposo, eu com meus filhos, eu com a igreja, eu com a minha família. Aí eu tive que tomar uma posição como serva do Senhor. Porque até então, eu com meu esposo lá na frente também, se eu não tivesse a posição de saber quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, eu não ia conseguir suportar tudo isso que eu passei com meu esposo. Se eu não soubesse da onde eu vim, para onde eu vou. Então, por mais sofrimento que eu tive nessa trajetória, eu sei que é um Deus que eu sirvo, eu sei que é um Deus que tudo pode, mas não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. Glória a Deus. Eu aprendi isso, ele falou, eu vou te ensinar que não é no seu tempo, é no meu tempo. Então Esse é um eu posicionamento falei, de filho, né? Senhor, eu estou vivendo, mas é no seu tempo, não é meu tempo, mas eis-me aqui, Senhor. Só que eu não parei com depressão, porque eu não tenho isso, porque eu não almejei aquilo, porque a situação aqui está ruim, não. Eu só comecei a ser maior é aquele que está em mim. Eu conheço meu pai, eu sei que ele não vai me abandonar. Ele nunca me abandonou, que nele já me mostrou dentro do ventre da minha mãe o que aconteceu. Então ele jamais vai soltar minha mão. Uau. Então eu ali, tudo que eu estava passando, eu sabia o Deus que eu servia. Era o meu pai. Meu pai não vai me abandonar. O pai não abandona ninguém. Silvana, quantos anos você ficou esmagada por Deus nesse deserto, esperando Deus responder a sua oração, seu esposo? 28 anos. 28 anos? 28 anos. 28 anos sendo esmagada por Deus. Eu estava processo de deserto. Processo. Né? Um processo. E ele falava, fica na minha posição. Fica na minha presença. Então somente me obedeça. E tinha dia que eu falava assim, eu não aguento mais. Aí eu via a mão de Deus ali segurando na minha mão, pessoas me abraçando, que ele colocava pessoas no meu caminho para me ajudar.
Mas eu sabia que eu servia um Deus e que algo na minha vida ia mudar. Mas eu tinha que estar debaixo da obediência do Senhor. Porque filho rebelde não ganha presente. Uau. É isso aí. Filho rebelde, as coisas não acontecem. Filho birrento, que mima, que chora, não tem. Com Deus não cola. Meu Deus. Não dá. É verdade. Mas se você estiver debaixo da obediência, fazer aquilo conforme Ele quer que faça, aí Ele só nos ensina, né? É verdade. Ele só vai nos ensinando. Porque eu sei que lá na frente, eu creio que em nome do Senhor Jesus, todo esse processo que eu passei, eu posso falar para uma irmã, eu posso falar para outra pessoa, falar, viu? Sim. Segura na mão do Senhor, porque eu passei por isso, eu venci, você também vai vencer. Só segue em frente. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Só olha para o Senhor Jesus e você vai conseguir. Que tremendo, né? E vai conseguir. Porque é dessa maneira que o Senhor quer que nós tomamos posição de filha. Saber quem eu sou, filha de quem eu sou e para onde eu vou. O resto não importa mais. Olha que tremendo, não né? Importa mais. Né? Não importa se você está pintando o cabelo, não. Tudo aquilo não te influi mais. Uhum. Não importa o que você está falando de mim ou não, importa o que o Senhor está pensando de mim. Quem eu sou na presença do Senhor. Isso é um segredo. Né? Amém. Quem eu sou quando entro dentro da minha casa e eu tô sozinha, eu não preciso mais. Porque muitas pessoas, o Espírito Santo está falando assim agora comigo, sabe? Muitas pessoas andam mascarada. Tá tudo bem, tá tudo certo. E, entendeu? E usa máscara. Meu Deus. Mas dentro de casa, quem você é? Quem eu sou para o Senhor Jesus? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir esconder mais. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais usar máscaras. Eu usei durante E você vai ter que se revelar. É verdade. É porque o nosso principal refúgio em Jesus, ele começa dentro de casa. Então, é ali quem vai dizer quem nós somos com o Senhor. Porque é onde existe vários tapumes ao redor de nós e ninguém nos vê. Só ele. Oficina do papai. Isso verdade. mesmo. Então, eu creio que é o principal lugar e é o principal ministério. Porque é dentro de casa. É onde tudo começa, né? E um ponto que eu acabei esquecendo de falar, que o Senhor se revelou ainda mais como pai sobre a minha vida, foi quando eu fui mãe. Eu gerei pela primeira vez. E quando eu estava amamentando a minha filha, numa tarde ali o Senhor, eu naquele tempo com ela, o Senhor disse assim, olha o tamanho do seu amor por ela. Ainda maior é o meu amor por você. Uau, glória a Deus. Porque eu olhava para ela e eu dizia, meu Deus, é um serzinho tão pequeno e que depende completamente de mim. Para tudo, né? E ali o Senhor disse, da mesma forma é você. Você depende exclusivamente de mim. Por isso tenha sede e fome de saber quem eu sou. E do que eu sou capaz, do que eu preparei para vocês, né? Como filha. Então, é um tempo onde realmente o Senhor tem nos chamado. E Ele quer acelerar para que a gente venha entender e saber o tamanho do amor de Deus. E ele anseia para que realmente Cristo venha ser revelado por meio de quem? Da extensão dele na terra, que somos nós, os filhos. Então, é tempo da gente buscar, é tempo da gente cavar mais poços, é tempo da gente se relacionar e fazer com que o azeite, ele transborde sobre nós. Amém. Tirar as máscaras, Silvana? É isso, né? Tirar as máscaras. Deus quer viver aquilo que Deus quer que você viva. Passar por esse processo sem colocar máscara, mas saber, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Envia-me a mim. E fazer a vontade do Senhor Jesus. Né? Saber viver dentro do seu lar, qualquer um pode entrar, pode sair e você ser a mesma pessoa. Isso mesmo. Uau, entendeu? Com o seu caráter cristão dentro da sua casa, onde você for, por onde você passar, alguém pode olhar para você e vai falar, ali é uma serva de Deus. Quando você falou sobre obediência, me veio o Deuteronômio, as bênçãos decorrentes
decorrente da obediência e da desobediência, né? Então, quando a gente fala de rebelião, né, a gente fala da desobediência. A desobediência, ela traz muita maldição para nossa vida. Aí a gente fala assim, Jesus veio trazer o tempo da graça. Só que Jesus, na graça, ele fala assim, se fizerdes o que eu vos mando, sereis meus amigos. Amém. Então, Jesus também, ele nos convida à obediência, né? Mas agora eu quero que a bispa compartilhe aquilo que Deus colocou no coração, porque eu tenho certeza que vai ser libertador. Amém. Enquanto a gente estava aqui, né, partilhando sobre quem Deus Pai é, né, me veio uma das características, das facetas, né, de Deus, do papai, do Abba Pai, o amor. O amor é o principal de tudo. Me veio 1 Coríntios 13. E em tudo isso nós podemos ver que ele é o puro amor. O amor não é um sentimento, mas o amor é uma pessoa. É a pessoa de Deus, o próprio Deus. Ele é amor. E a gente vê o amor dele incondicional. Quando a gente descobre no Deus Pai o amor incondicional que Jesus veio revelar, né? E Paulo ali foi usado para escrever e transmitir isso de uma forma tão profunda como nunca tinha sido antes. Vira a chave da vida da gente. Amém. Vira a chave no entendimento, no espírito, e você entende que não é aquele Deus que o mundo também fala que aceita tudo. É amor, é esse amor que o mundo prega. Não é o amor do Deus Pai, é o amor do Deus desse século, que o amor do Deus desse século não se compara ao amor do Deus, do Abba, porque o amor do Abba é puro, é santo e só nos faz bem, só nos corrige quando precisa, nos abraça quando precisa e nos carrega no colo quando precisa. Amém. E este amor, ele é tão justo, ele é tão pleno, ele é tão perfeito, ele é perfeito, não é imperfeito igual ao amor que o mundo dá, que permite tudo, e é um amor permissivo, que é falso, que não vai te fazer bem, que vai fazer você violar princípios e valores, como ontem eu falava com alguém, que são leis universais, é a lei do universo, que o Pai deixou para que a gente pudesse usufruir de tudo que Ele fez, do melhor, mas tudo nós temos que, tem limites, existe o limite, este amor, ele é assim, do mesmo tempo que ele não tem, né, ele não tem medida, ele não tem altura, profundidade em relação a Deus, mas para nós temos que entender que o limite do amor é a justiça do Senhor, porque nós precisamos, o ser humano precisa desses limites, porque a gente está em condição ainda de pecado. Nós estamos vivendo na carne, lutando contra a carne todo dia. Você tem que levantar e você tem que fazer e subjugar a tua carne à vontade e ao propósito que o Deus de amor, que o Deus Pai tem para nós, para que a gente não venha perder o propósito. Amém. Amém? Então eu creio que é isso, que Jesus veio revelar o propósito, né? Veio mostrar o Deus Pai, a oração do Pai Nosso. Eu quero terminar com essa palavra que eu tinha falado para Angelita, que foi a semana que ela me chamou. Deus tinha falado muito sobre mim, muito para mim a respeito de Mateus 6,6. Jesus falando e ensinando para nós e se referindo pela primeira vez a Deus, né, trazendo para os discípulos o entendimento do Deus Pai. E eles falavam, né, Senhor, ensina a gente a orar, né? E Jesus deixou a oração modelo para nós, em Mateus 6. Pai Nosso, ele começa dessa forma. Pai Nosso, não é meu Pai. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos que santificar o nome dele. Amém. Nós temos que santificar o nome desse papai,
do Abba Pai. Aleluia. A gente tem que cuidar deste nome, a gente tem que amar este nome, Aleluia. a gente tem que abraçar esse nome, assim a gente santifica Glória em a Deus. adoração, Aleluia. nas nossas intercessões, no nosso relacionamento, na intimidade, com a porta do quarto, quando a gente fecha, a gente está santificando o nome do Pai. Aleluia. Então, é isso que Deus tem revelado, né? E vem muito mais, santificado seja o teu nome, que venha assim, vai acontecer, que venha o teu reino e o reino de Deus Amém. vai vir naturalmente, consequentemente, quando a gente santificar o nome do Papai, quando a gente abraçar este nome de verdade, a gente cuidar, a gente amar o Pai sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. A nova aliança nos fala, não é parte, é tudo, a graça, ela pede tudo, todo o nosso coração. Aleluia. Pede o nosso coração. Glória a pede Deus. o teu coração. Aleluia. E o Senhor fala na sua palavra, filho meu, Glória a me Deus. dá Meu Deus. o teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele tiver o teu coração, você vai conhecê-lo. E quando você conhecê-lo, você vai conhecer quem é você em Cristo Jesus. E vai Glória conhecer a o Deus. propósito dele para a tua vida. Aleluia. Tudo vai ser revelado. Nada, você não vai ter mais confusão, você não vai ficar mais perdido em nenhuma situação da tua vida. Glória a Deus. Porque em tudo o Papai está revelado. Aleluia. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. É muito bom falar do Pai. É verdade. Glória a Não tem Deus. como, né? Glória a Deus. Que A palavra. gente não sentir a presença desse Pai. Que É verdade. profundidade. Que Glória a profundidade. Estou impactada. Eu tenho certeza que você aí na sua Amém. casa também foi impactada pela presença do Pai. Amém. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai olhar para a sua vida cristã de uma maneira diferente. Aleluia. Olha que palavra poderosa. Glória a Deus. Nós temos que Glória a Deus. santificar Amém. o nome do Pai. Santificar. Aleluia. Se fala de Meu comportamento. Qual comportamento, Comportamento. nosso que santifica o Pai? Aleluia. Gente, quando eu Que paro para revela o pensar, que revela o Pai. Amém. Quanto tempo eu vivi na minha Aleluia. vida. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa na igreja. Eu falei assim, eu já fui uma ovelha que dei trabalho. Eu já fui uma pessoa que criticava tanto as pessoas. Criticava meus irmãos em Cristo. E eu achava que eu era perfeita. Eu já sofri com isso. Eu tinha as vozes e ao mesmo tempo eu envenenava. Eu fofocava. Eu falava. Eu condenava. E eu não sabia buscar no Senhor o alívio para minha alma. Eu cheguei a buscar medicamentos para ajudar a aliviar TPM, depressão, dor e tudo. De verdade, quando eu alinhei o meu comportamento, meu coração e entreguei meu coração para o Senhor. E eu estou aprendendo, não vou falar que eu sei 100%, mas estou aprendendo a amar esse Pai e dedicar, colocar minha carne, na verdade, subjugada ao meu espírito, para que eu possa ter mais momentos com o Pai. A partir desse momento que eu deixei a palavra e o Senhor me confrontando, e de repente você viu esse podcast, você se sentiu confrontado, o confronto com o Senhor é curador, é libertador. A palavra de Deus diz que se você ouvir a voz do Senhor, que não endureça seu coração. Ele vem para nos curar. Então, assim, quando a bispa falou de santificar, me veio muito do meu comportamento que eu tive e, assim, vou passar a pensar muito mais agora em diante. O que o meu comportamento pode fazer para santificar o nome do Pai? O Pai é digno de toda a honra, de toda a glória e de um comportamento adequado dos filhos. Porque as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão olhando para nós e quantas pessoas já falaram assim, nossa, aquele é crente, Deus me livre. Não faço negócio com crente. As pessoas estão olhando para nós, elas precisam ver em nós o Pai. Amém. Elas precisam ver em nós o Pai. Então, assim, que o seu coração seja tocado por aquilo que o Senhor colocou hoje aqui nessa mesa, pelas coisas, pelas
experiências, pela palavra que foi compartilhada e que você se sinta abraçado e não condenado pelo Pai. Aleluia. Se sinta abraçado. Amém. Se sinta realmente amado. Como a bispa mesmo falou, o Pai corrige o filho, a quem ama. Amém. E Amém. o Pai também vai te carregar no colo nos momentos que você Aleluia. precisar. Amém. E se você tiver fé, e se você se abrir nesse momento, eu tenho certeza que você pode ter a experiência que eu tive, que todas nós tivemos, do Pai, com o Espírito Santo, com Jesus. E aí é onde você está. E realmente começar essa obra de restauração, de cura e de ativação para você se tornar o filho e a filha amada que Deus te chamou para ser. Aleluia. Eu queria agradecer, foi muito bom estar com todas Glória vocês a Deus. aqui. O Espírito Obrigada, Santo Silvana. fala assim ao meu coração, né? E muitas vidas estão falando assim, agora assistindo. Que pai é esse que estou sofrendo? Que eu estou passando por angústia? Que eu estou passando por depressão? Que pai é esse? Entendeu? E que eu estou hoje em cima de uma cama, eu estou vegetando. Que pai é esse que eu perdi meu filho? Que o meu marido foi embora? Que pai é esse? Esse é o Pai Todo-Poderoso que mesmo a gente passando por dificuldades, passando por tristeza, Ele ainda cuida de nós. Eu posso falar com toda certeza, eu passei por todos esses processos. Eu passei processo de rejeição, eu passei processo de luto, eu também perdi uma filha, eu também passei processo de rejeição de marido, eu passei processo de dificuldade, mas uma coisa é certa, Deus nunca me abandonou. Eu passei por tudo isso. Eu não fui feliz desde quando eu encontrei o Senhor Jesus. Foi uma felicidade. É um processo. Tudo é um processo. Mas eu posso te falar com toda certeza. Nos altos e baixos, no vale ou no alto da montanha, o Senhor estava comigo todos os momentos. Em todos os momentos, o Senhor esteve comigo. E assim como Ele esteve comigo, Ele está com cada um daquele que clama, que pede, que fala, Senhor, me ajuda. Eu tomo essa dificuldade nas tuas mãos, né? Amém. Porque o Senhor é aquele que tira o jugo pesado. E a palavra dele fala, o meu fardo é leve. E às vezes a gente carrega uma casa nas costas, né? Pensando que pode resolver tudo e não pode. Só deixar na mão do Senhor. Amém. Só deixar. Essa tristeza, essa angústia, essa dificuldade, é só deixar na mão do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Amém. Aonde a gente não pode entrar, Deus entra. Amém. E é dessa maneira que Deus trabalha nas nossas vidas, né? Em meio às dificuldades, em meio a tudo, Deus está conosco. Isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida. Para aquele que fala, cadê meu pai? Ele está aí do seu ladinho, com toda certeza, esperando você simplesmente abrir os braços e falar, Senhor, eis-me aqui. Amém. Né? E é dessa maneira que Deus trabalha. Glória a Deus. Né? Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu não tenho nada. Mas qual é o seu nada que você tem? Porque até nisso Deus trabalha com nada. Aleluia. Né? Até nisso Deus trabalha com nada. Começa a fazer um tudo para aquele que serve a Deus. Amém. E serve a dele em verdade. Amém. Um nada Deus faz um tudo. Porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei 20 anos morando numa garagem. E Deus falando, espera só mais um pouquinho que eu vou te dar algo melhor. E do nada, Deus me deu uma casa. Glória a Deus. Mas eu estava ali, nos pés do Senhor. Eu não duvidei que Ele poderia me dar. Mas é que nem no começo eu falei, tudo é um tempo determinado para Deus. Amém. Se a gente souber esperar no tempo do Senhor, a nós vamos ser mais felizes ainda do que aquele que a gente almeja, porque a gente quer tudo para ontem, né? Que bênção, Silvana. E Deus não trabalha para ontem, Deus trabalha com propósito, Amém. né? E a gente vai subindo cada degrau, cada degrau. É isso que o Senhor quer de nós. Obrigada, Deus abençoe por essa palavra. Amém. Obrigada por estar aqui com a gente. Amém. Eu que agradeço pela mais uma oportunidade, né? Que estão abrindo, assim, um leque sobre a minha vida que eu falei, nem sabia, nem se existia podcast, mas eis-me aqui, né? Eu fui convidada e agradeço muito a Deus pela sua vida, agradeço pela doutora também que está cuidando de mim, que Deus abençoe grandiosamente. Amém. Aquelas meninas também que estão ali maravilhada com o seu cuidado, né? Amém. Amém. Porque Deus é Pai, Ele cuida nos mínimos detalhes. Amém. Tanto o interior como o exterior,
eu tô vendo esse cuidado de Deus com a minha vida, com a minha pessoa. Como Deus trata, como Deus cuida, assim, no mínimo detalhe, e coloca pessoas, assim, no nosso caminho para dar direção. Ó, eu vou cuidar de você aqui, mas eu vou dar minha filha aqui, tá? Perfeito. Que eu emprestei ela um pouquinho, ela vai fazer isso para você ficar melhor. Falei, meu Deus, como Deus é lindo. Deus é lindo. Doutora Larissa, obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui pela segunda vez, né? E é o que eu falei naquele momento, que a gente vem falar um pouco de saúde, mas o gatilho e a mensagem principal e o propósito é ele, né? Então, como a Silvana acabou de falar, é deixar... Você não tem nada, mas às vezes a gente tem muito materialmente, né? Na parte financeira. Mas vale muito a pena você deixar o tudo que você tem hoje, ou às vezes o nada que você tem hoje por tudo. Porque ele é tudo. Ele é a bússola, ele é o nosso pai. E o melhor de tudo é que a paternidade dele não tem data e nem validade para acabar. Glória a Deus. É pro resto da vida. Verdade. Né? Então eu quero deixar um versículo aqui que diz em Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos. Você pode estar aí e dizer, mas eu não tenho uma família tradicional, funcional, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não fui criada assim. Um só Deus e Pai de todos. Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, independente de qual raça, de qual religião, de qual família você está inserido, o Senhor, Ele clama. E Ele tem anseios que você que está aí nos assistindo, que você busque. E que a partir desse dia que você ouvir essa mensagem aqui, por meio de todas essas mulheres que estão aqui, você venha ser despertado. E que você venha ter sede e fome. Porque é tempo de nós nos levantarmos e da gente ter sede e fome da palavra, para que o propósito do Pai venha a ser cumprido. Amém? Isso aí. Obrigada pelo convite, amiga. Obrigada. Bispa, muito obrigada pelo convite. Eu Deus agradeço abençoe. você, né, de ter nos chamado. Cada uma de nós, eu sei que foi escolhido, né, a dedo de Deus, do Pai, e o Senhor partilhou no teu coração. Então, eu agradeço a Deus por esse momento tão precioso. Né? E João 14:18 fala, né, Jesus fala, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar um outro como eu, Amém. o Espírito Santo, para estar com vocês. Então nós não somos órfãos. E me veio aquela canção tão maravilhosa no meu coração para a gente estar encerrando, que fala, quero ser como criança, Amém. te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Então eu quero, assim, te dizer, você que está aqui participando conosco, volte a ser como criança. Volte à inocência. Aleluia. Volte a acreditar no Senhor, em Deus. Aleluia. Purifica o teu coração e a tua consciência. E Ele vai se revelar para você. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, nós declaramos um tempo novo. Uma chave sendo virada na tua vida, de Jesus, através da paternidade desta palavra, concordando com de revelação, palavra profética, de tudo que foi liberado aqui. Amém. Que entre no teu coração, na tua mente, no teu corpo e te transforme. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E é isso aí. Nós encerramos nosso segundo episódio do podcast. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E para você ficar ainda com mais um versículo, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se você gostou, falou seu coração, compartilha esse vídeo com alguém, manda para alguém. Se você recebeu de alguém, saiba que você é uma pessoa muito amada e o Pai tocou no coração dessa pessoa aí que você recebeu o vídeo para dizer o quanto te ama. E se esse vídeo chegou até você de alguma forma aleatória, saiba que o Pai te ama.